Olá, nono ano! Nós vamos fazer a correção das atividades que eu passei para vocês na semana passada, que são produtos notáveis. Produtos notáveis, se você separar as palavras, você consegue entender. O que são produtos? Produtos são multiplicações. Multiplicações de monômios, polinômios. Notáveis é aquilo que se nota, aquilo que a gente tem de importante. Então, eles são produtos que devem ser notados. Por quê? Porque são produtos especiais dentro da matemática. Bom, na atividade 1.1, ele fala assim para vocês observar as figuras e escrever ali para mim o que vocês observaram dessa figura, tá? Então, a figura 1, ela é um quadrado, né? Aonde dentro desse quadrado ele foi traçado aqui partes e ele se formou um retângulo, dois retângulos, um quadrado, dois quadrados, tá? Então, de um quadrado maior, eu separei dentro dele em 4 partes, 2 retângulos, 2 quadrados. Qual é o lado desse retângulo? Se vocês observarem, vocês vão ver que esse retângulo tem o lado A mais B, 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 tá? Então, é um quadrado, esse quadrado ele é de um tamanho, né, não importa, nesse momento agora não importa o tamanho dele, o importante é a gente saber que o lado dele é igual a mais b, tá? E como que a gente calcula a área do quadrado? A área do quadrado é L ao quadrado. Então, para eu calcular isso daqui, eu tenho que ter A mais B ao quadrado, certo? Quando eu tenho A mais B ao quadrado, eu tenho um produto notável, tá? É um produto importante, que se note, importante que a gente conheça. E como que ele é chamado, esse produto notável aqui? Ele é chamado de quadrado da soma. Quadrado da soma de dois termos, mas na realidade a gente chama quadrado da soma, tá? Por que quadrado da soma? Porque eu tenho mais aqui. Eu tenho então essa figura e eu quero saber a área dessa figura. Como que eu calculo a área dessa figura? Desse jeito aqui, A mais B elevado ao quadrado. Nós vamos usar esse quadrado aqui de uma forma geométrica para a gente poder compreender, tá? Então, quando a gente tem uma figura e a gente quer achar várias figuras e a gente quer achar a área, o que a gente faz? A gente pega essa figura, calcula pedaço por pedaço, área por área, depois soma, não é isso? Então, eu vou calcular a mesma coisa aqui, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, olha, aqui eu tenho esse quadradinho, esse primeiro quadradinho aqui, ele tem A vezes A. Então, A vezes A é igual ao quadrado, lembra? Mesma base, conserva a base, somos expoentes. 1 mais 1, 2. Então, essa área vai ser A ao quadrado. Essa área é base vezes altura. Base vezes altura vai ser A vezes B. Vou colocar A vezes B ou B vezes A, tanto faz, mas eu vou colocar primeiro A vezes B para a gente ir na ordem, tá? Para ficar mais fácil. Aqui também, ó, aqui eu tenho A e aqui eu tenho B. Então, esse retângulo aqui vai ser A vezes B. E aqui eu tenho B vezes B. Se A vezes A é A ao quadrado, B vezes B é B ao quadrado. Então, aqui dentro eu calculei a área de cada figura dentro disso daqui, tá? Então, essa é a primeira área, segunda, terceira, quarta área, tá? Agora eu vou somar tudo. Vou pôr aqui, ó, área total. Vou pôr um T de total, tá? Então, como que vai ficar essa área total? E essa primeira área que eu calculei, A ao quadrado, mais, por que eu vou somar? Porque eu quero todas as áreas. Se eu quero todas as áreas, eu preciso de uma soma. Mais AB, mais AB daqui, mais B quadrado. Lembra quando nós falamos sobre termos iguais?
aqui eu tenho dois termos iguais, ó, AB, AB. 1AB mais 1AB. Então, eu posso somar. Então, a área vai ser A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, tá? Então, isso daqui é a forma fatorada. Deixa eu pôr um mais aqui. Essa daqui é a forma fatorada, né, do quadrado da soma. E isso daqui é a resposta para essa forma fatorada. Então, sempre vai ser assim, ó, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Então, aqui é uma explicação usando o desenho, tá? Isso daqui para a primeira figura, ó, para a figura 1, ó. Então, para a figura 1, tá? Então, a primeira figura, vocês vão, né, aqueles alunos que não fizeram nada nessa atividade, ou então que não me mandaram ainda, vocês vão fazer no caderno de vocês, vão pegar isso daqui, vão escrever que isso daqui é o quadrado da soma, fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. E isso daqui é o que a gente tem para trabalhar com ela, tá bom? Bom, agora a gente vai falar da figura 2. A figura 2, ela já demonstra um pouquinho de diferença pra gente. Deixa eu apagar aqui sem precisar. A figura 2, ela mostra um pouquinho de diferença. Por quê? Porque ela fala assim para vocês que ela tem aqui como sendo A menos B. A menos B, tá? O que isso indica para nós? Se a gente for, né, craque em olhar aí na matemática e entender, nós vamos entender o seguinte, que esse pedaço inteiro, ele vale A, tá? Esse pedacinho vale B. E isso daqui é o A menos o B, menos esse pedacinho aqui, tá? Então, por isso que aqui vale A menos B. Então, ele fala para nós que o quadrado grande, tá? É o lado A. A, e aqui A. E esse pedacinho pequenininho é B. Então, esse daqui, ó, é A menos B. E aqui também, A menos B, tá? Então, vou completar aqui. Se aqui é A menos B, esse lado também é A menos B. Se aqui é B, aqui também é B. Se aqui é A, aqui tem que ser B e aqui tem que ser B também, bom? Bom, agora nós temos que pensar no seguinte, eu tenho que achar a área dessa figura, certo? A área, a gente já falou que a área dela é igual a lado vezes lado, mas a lado vezes lado, a área dessa figura aqui, vai ser A ao quadrado, certo? Só que eu não quero, eu quero esse pedaço aqui, eu não quero essas daqui. Nessa realidade aqui, ó, eu tô querendo só isso daqui, tá? Só esse pedaço aqui. Mas acontece que eu não quero. Se eu não quero alguma coisa na matemática, eu tiro. Se eu não quero, eu tiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular isso daqui inteiro e vou tirar esse pedaço aqui, tá? Então, como que vai ficar? Vai ficar assim, ó, A ao quadrado, que é esse lado vezes esse lado, tá? A vezes A ao quadrado, tá? Bom, agora eu vou tirar. O que eu vou tirar? Esse pedaço aqui, ó. Vou marcar aqui de azul, tá? Vou tirar esse pedaço. Esse pedaço eu não quero. Quem eu quero? Eu quero essa área aqui. Esse pedaço eu não quero, nem esse. Esse pedaço eu não quero. Mas quanto que vale esse pedaço? Aqui vale A, aqui vale B e aqui vale A. Então, quanto que ele vale? Menos A vezes B. Eu também não quero esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço não me interessa. Mas quanto que esse pedaço vale? Aqui vale A, aqui vale B. Então, menos AB. Certo? Só que daí a gente se depara com um problema. Qual é o nosso problema aqui?
Que tá vendo que aqui eu risquei duas vezes, ó, risquei de azul e depois risquei de vermelho. Então, eu tirei duas vezes. Para a gente fazer, lembra do equilíbrio da balança? Para a gente poder fazer o equilíbrio, eu vou somar uma vez. B vezes B, B ao quadrado. Tá? Eu vou somar. Por que que eu vou somar? Porque eu tirei duas vezes e agora eu vou somar. Tá bom? Bom, então agora aqui eu vou terminar isso daqui. Como que vai ficar? A ao quadrado, menos com menos, numa subtração, eu somo e conservo o sinal, menos 2AB, mais B ao quadrado, tá? Isso daqui saiu da onde? Desse A aqui, ó. Mas quem é esse A? Esse A, para eu poder fazer somente esse pedaço aqui, ele saiu de A menos B ao quadrado, porque é isso daqui que eu quero, tá? A menos B ao quadrado, certo? E isso daqui, ele é a forma fatorada. E ele é chamado de quadrado da diferença. Então, vamos anotar aqui, ó, quadrado Então, aqui nós temos o quadrado da diferença. O que é importante a gente ter para a gente poder localizar, né, o que está acontecendo aqui? Nós temos que A mais B elevado ao quadrado e A menos B elevado ao quadrado como sendo soma da diferença de dois termos e subtração, né, quadrado da diferença de dois termos, quadrado da soma de dois termos e aqui quadrado da diferença de dois termos. O que que muda? O sinal negativo. No primeiro, nós queremos saber o quadrado inteiro. No segundo, nós queremos saber somente esse pedacinho aqui, tá? Vai guardando todas essas anotações, porque a gente vai precisar para fazer as próximas atividades. Bom, tudo isso daqui é lá no 1.2. Por quê? Porque ele mostra para vocês três figuras, tá? Demonstrei duas, vou mostrar para vocês agora a terceira figura. A terceira figura, ela trabalha com um retângulo. Então, esse retângulo aqui, vocês vão pegar o caderno de vocês, o caderno do aluno, e vão perceber que ele quer o quê? Ele quer essa área que está pintada, tá? Essa área aqui que interessa pra gente. E ele diz para nós que essa área é A mais B, certo? E ele fala para nós também que nós temos aqui um retângulo e um quadradinho, né? Esse quadradinho aqui é de lado B, é um quadrado, então todos os lados vale B. E esse lado aqui vale A. Vocês podem observar lá no caderno de vocês, na figura. E esse pedacinho aqui, ó, vale A menos B, certo? Bom, essa aqui é a figura 3. Então, nós vamos entender, isso daqui são 5 produtos notáveis, nós vamos trabalhar com 3 deles, tá? Nós vamos trabalhar com quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos, que a gente já viu, e agora esse que é a diferença de dois quadrados. Então, como que a gente vai poder trabalhar esse pedacinho aqui, ó? Como que eu faço isso daqui, certo? Isso daqui, ele fala para nós que para eu poder calcular a área disso daqui, L ao quadrado. O que é L ao quadrado? L ao quadrado é esse lado. Opa, aqui não é quadrado, mas é a mesma coisa, né? Base vezes altura. Então, quanto que vale a base? A base, ela vale A mais B. E quanto que ela vale a altura? A menos B, certo? E como que a gente vai poder calcular isso daqui dentro daquilo que nós vamos trabalhar? Deixa eu colocar ele para cá. Ficou muito visível. Vamos colocar aqui, ó. Então, a área vai ser A mais B vezes A menos B, base vezes altura, certo?
Bom, então como que vai ficar? Imagina vocês que aqui, ó, eu tenho que achar toda a área disso daqui e tirar isso. Por quê? Porque eu só quero esse pedaço, tá? Então, como que é a base? A base vai ser A mais B e a altura vai ser A. Então, eu vou colocar só o A aqui na frente para facilitar, tá bom? Então, vai ficar A vezes A mais B. Por que A vezes A mais B? Porque isso daqui é a altura e essa daqui é a base. Eu vou fazer do triângulo tudo e depois eu tiro esse pedaço. Bom, agora eu vou tirar esse pedaço. Mas esse pedaço é quem? Quem que é esse pedaço aqui, ó? Vocês podem perceber aí na apostila de vocês que ele tá falando pra gente que esse pedacinho aqui é o A, né? Então, eu tenho A mais B vezes B, que é esse pedacinho que eu não quero. Então, eu vou tirar. Vou colocar o B na frente, base, vou colocar o contrário, né? Altura vezes base. E aqui vai ser o meu A mais B. A mais B. Agora, eu vou aplicar a distributiva. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. Menos vezes mais dá menos. B vezes A, AB, vou colocar pela ordem. Menos vezes mais dá menos. B vezes B, B ao quadrado. Pode perceber que aqui são o mesmo número, só que com sinais trocados. Então, se eu tivesse mais 1 menos 1, seria zero. Então, é a mesma coisa, eu posso cortar. O que sobrou para mim, ó? A ao quadrado menos B ao quadrado, tá? Então, olha, quando eu tenho, né, A mais B vezes A menos B, eu tenho 1 ao quadrado menos A ao quadrado menos B ao quadrado, certo? Isso daqui, então, para nós, ele é chamado de diferença de dois quadrados. Diferença de dois quadrados. Tá? Bom, agora eu vou colocar um resumo disso daqui para vocês, para a gente poder usar na correção dos próximos exercícios, tá? Então, olha, quando eu mandei para vocês, eu expliquei para vocês, olha, vocês vão usar esse resumo aqui em todas as atividades. E realmente, ó, se você tem a soma, o quadrado da soma, então você tem A mais B elevado ao quadrado. Como que você faz isso daqui? Você sabe que você vai pôr um quadrado nesse primeiro termo. Você vai multiplicar por 2, os números que estão aqui dentro eu vou multiplicar por 2, AB, e vou pôr um quadrado nesse segundo termo, tá? E quando eu tenho o quadrado da diferença, também é o mesmo processo. O que que muda? O sinal aqui, tá? Mais, mais, menos, menos. Então, ó, a primeira letra A aqui vai um quadrado, A ao quadrado, tá? Sempre, não importa o número, sempre vai ser ao quadrado. Menos, porque aqui é menos, então aqui é menos. O 2 que vai multiplicar os dois termos, multiplicou o A, multiplicou o B, mais o quadrado do último. Então, tá vendo que esse daqui, ó, os dois são parecidos, não são iguais, são parecidos. O que que diferencia? Aqui é o mais, aqui é o menos, tá? E quando eu tenho uma diferença de dois quadrados, A mais B que multiplica A menos B, eu vou ter simplesmente A ao quadrado menos B ao quadrado, tá? Independente do que eu tiver, eu vou ter isso daqui, A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, vamos pegar um exemplo primeiro, vou pôr isso aqui como sendo 1, esse aqui como sendo 2 e esse aqui como sendo 3. Então, ó, um exemplo, eu tenho x mais 4 elevado ao quadrado. O primeiro eu vou elevar ao quadrado, vou pôr o mais, porque aqui é mais, eu já ponho mais.
2 vezes x é 2x, 2x vezes 4 dá 8x, e eu sei que aqui eu tenho que elevar ao quadrado, dá 16. Então, eu já faço de cabeça, né? 2 vezes x, 2x, 2x vezes 4, 8x, tá? Esse é o exemplo 1. Para o 2, vou colocar 3 menos y elevado ao quadrado. Vou colocar a potência quadrada disso daqui, 3 vezes 3, 9. Aqui é menos, vou multiplicar por 2, 3 vezes 2, 3 vezes 2, 6. 6 vezes y, 6y. E eu sei que isso daqui eu vou levar a uma potência quadrada, tá? Um exemplo para o 3, ele vai ficar então, ó, vamos pegar um exemplo aí, 3 menos x, que multiplica 3 mais x. Vamos pôr aqui pela ordem, né? Tá menos e mais aqui, vamos pôr pela ordem. Então, eu nem preciso ficar fazendo a distributiva, não é uma perda de tempo, mas se você tiver com pressa em fazer, eu nem preciso. Eu sei que é o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Quem é o primeiro termo? É o 3, então 9 menos o segundo termo, é o x, menos 9x ao quadrado, tá? Então, isso daqui, gente, eu quis gravar isso daqui para ver se vocês compreendem um pouquinho mais, porque fica mais fácil. Vai ser a nossa primeira parte da nossa atividade, a atividade 1.1. As outras atividades eu vou fazer num segundo vídeo para a gente poder ir tirando também um pouquinho das dúvidas, tá? Então, essa primeira parte é o primeiro vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver dúvida, me chama lá no WhatsApp, tá bom?